Nesse vídeo vou falar de uma grande notícia envolvendo o Jeromel e também de uma trégua, de um possível braço a torcer que a gente precise dar nos próximos dias, nos próximos jogos. A grande notícia, já indo direto ao ponto, é que Jeromel está prestes a renovar o seu contrato com o Grêmio. Ele tinha uma cláusula nesse contrato que dura até o final deste ano, que se ele disputasse 30 e poucas partidas, 33 eu acho, automaticamente seria renovado para mais um ano, né, para mais então até o fim de 2023. E o Jeromel está a um jogo disso acontecer. O Jeromel bizarramente jogou todos os jogos da Série B, mesmo com a idade que ele tem. Jogou até o jogo da Ponte Preta, ele tinha jogado todos os minutos que teve Grêmio em campo na Série B 2022, Jeromel estava lá. Agora contra a Ponte Preta ele sai no intervalo, alegando uma perna pesada ali, um risco iminente de lesão, né? Eu acho que eu vi algumas pessoas reclamando que ele saiu de fato, né? Ele sai e a qualidade do sistema defensivo cai drasticamente, a gente até ficou mais vulnerável com a saída dele. Mas assim, se tem risco de lesão, cara, é melhor perder ele por um tempo, né, por 45 minutos, que estava 2-0 pra gente, do que de repente perder ele por 3, 4 jogos, ou sabe-se lá quanto tempo, né? Então foi prudente, eu acho que, né, era o que tinha que ser feito, e pela primeira vez ele desfalcou o Grêmio por alguns minutos, né? Coincidência ou não, eu diria não, né? Isso acontece logo que o campeonato entra numa pequena sequência de jogos, 2 jogos por semana, né? Começou aquela sequência ali menos espaçada, o Jeromel já sente, claro que também somado ao acúmulo de jogos que ele vinha participando, provavelmente, né? Eu acho que é uma conjunção aí de fatores, mas aí quando ele entrar em campo, se ele entrar, eu acho que vai, né? Eu acho que tá tudo bem com ele. Quando ele entrar em campo contra a Chapecoense amanhã, terça-feira, às 18 horas e 31 minutos, sim, o jogo será no surpreendente horário bosta das 18h30. Às 18h31, Jeromel terá seu contrato automaticamente renovado, né, ampliado até o final do ano que vem. Isso é uma baita notícia. O Jeromel talvez esteja sendo o melhor jogador da Série B. Sério, do Grêmio eu acho que é indiscutível que ele é o melhor jogador. Ele sobra. Teve um jogo que eu não lembro agora exatamente qual foi, que eu lembro que eu brinquei no Twitter ali, que o Jeromel parecia o cara da 8ª série que caiu de paraquedas num joguinho da 5ª, sabe? Nossa, o cara tava sobrando, assim, tava brincando, assim, sabe? Destoava dos próprios caras do Grêmio, assim, não era só em relação ao adversário. E esse cara, na minha opinião, na minha visão, ainda tem lenha para queimar numa eventual Série A. Talvez não seja mais o Jeromito de outrora, né, numa Série A. Talvez não seja mais o melhor zagueiro da Série A, mas ainda assim acho que será um zagueiro muito bom e importante para o Grêmio. Então, excelente notícia que está por se confirmar amanhã. Vamos ficar atentos aí e comemoremos, porque é digna de comemoração, sim. O segundo assunto é que aí não é nenhuma informação, assim, né, como foi esse primeiro, assim, é mais uma opinião mesmo, baseada em algumas coisas que eu tenho visto. Sinceramente, gente, eu tava refletindo sobre isso, eu acho que a gente poderia, eu acho que é o momento, talvez, de a gente dar uma trégua para Roger Machado. Quem acompanha aí os vídeos regularmente do canal sabe que eu não tô amando o trabalho dele, sabe que eu já fiz inúmeras críticas, inclusive o vídeo pós-jogo contra a Ponte Preta agora foi um vídeo gigantesco, né? Quem viu até o fim se ligou que boa parte daquele vídeo era eu falando do Roger, de algumas críticas, algumas análises ali sobre o trabalho dele que eu não concordo ou não gosto e tal. Em dado momento que eu tava mais pistola, querendo, ainda quero, né? Mas que eu tava mais pistola, querendo que o departamento de futebol inteiro do Grêmio caísse, eu sempre dizia, cara, se o Roger cair junto também a essa altura, não vai fazer grande falta, né? Eu acho que não tá deixando um pouco a desejar, assim. Então, assim, eu faço essa introdução para dizer que quem tá falando aqui é um crítico do Roger, eu vejo problemas no Roger. Só que aí a gente tem que pensar, eu acho, em duas coisas neste momento. Primeira,
O risco Roger, acho que já foi. O risco do Roger cair, né? Eu acho que o Roger, o cargo dele já esteve mais em xeque. A direção do Grêmio nega, tá? Eles já falaram aos microfones aí dizendo que não, que nunca teve, bababá. E acho que até é ok eles falarem isso, mas não acredito. Não acredito. Naquele jogo contra o Vasco, que a gente empata lá no Rio, ali ele estava no momento que eu acho que se perde, ou principalmente se perde tomando uma tunda, ele não resistiria, né? Mas enfim, resistiu, daí a coisa foi se acomodando, deu uma ajeitada, uma recuperação na tabela, e eu acho que o risco Roger agora ele é praticamente zero. Claro que treinador de futebol, sobretudo no Brasil, o risco nunca é zero, né? O risco nunca é zero, mas antes eu acho que ele estava por um fio. E agora o risco só existe como existe para qualquer treinador, né? Se o Grêmio daqui a pouco se embretar numa crise e derrapar e ficar uns 4 jogos sem vencer e atuações assustadoras, acho que precisa de uma reviravolta um pouco mais importante, agora um pouco mais grave, a ponto de talvez o Grêmio sair do G4 ou ficar muito ameaçado de sair com atuações esdrúxulas e tal, para o Roger balançar de novo. Mas hoje eu acho que o cenário não é mais de queda. Eu acho que o Roger provável, assim como eu falei isso do departamento de futebol, né? O Romildo teve assim, ó, 39 oportunidades de ouro para demitir todo o departamento de futebol do Grêmio e nunca o fez, né? Então agora eu acho que não tem mais contexto para isso e eu vejo algo meio parecido com o Roger. Eu acho que o Roger passou pelas turbulências que passou e neste momento eu acredito que aconteça o que acontecer, Grêmio campeão da Série B ou Grêmio em quarto, passando ali no limite, ou até mesmo em quinto, sexto, né, tendo um fiasco ali na reta final, mas eu acho que em qualquer cenário mais assim óbvio, o Roger será o nosso treinador na 38ª rodada do Brasileirão. Isso é a lógica. Como eu disse, salvo uma crise muito retumbante e intensa, assim, uma turbulência muito grande em algum momento do campeonato. Mas se a coisa for assim, né, esse eletrocardiogrêmio que eu falo, né, tipo, horrível, mas depois, opa, ganhou, que atuação de merda foi essa, mas pelo menos empatou, depois ganha aqui em casa, não sei de quem. Se a coisa continuar assim, com altos e baixos, mais para altos nos resultados principalmente, eu acho que o Roger não cai. E aí eu acho que cabe a nós, de fato, pensar numa trégua para ele, porque não adianta aí ficar com climinha até o final do ano. Eu lembro que em dado momento alguns gremistas propuseram uma trégua ao clube, né, mais alguns meses atrás, porque estava todo mundo com ranço e amargo e xingando, e era um clima muito hostil. E eu confesso que eu não conseguia embarcar naquela trégua, porque era uma trégua mais ao clube, à direção, ao departamento de futebol. Cara, eu ainda tô, né, entalado aqui com esses caras, mas assim, eu tava na época, principalmente com alguns absurdos ainda acontecendo, né, e os caras viraram um ano com Mancini e departamento de futebol inteiro rebaixado, e as contratações patéticas e as declarações irritantes, era muita coisa, sabe? E eu achava que não tinha clima pra trégua, não tinha clima pra trégua. Sinceramente, eu achava que a gente tinha que continuar dando pau, continuar apontando as cagadas, porque algumas poderiam passar despercebidas, né? E a gente não pode esquecer nunca, jamais, de tudo que foi feito com o Grêmio do ano passado para cá, principalmente. Então eu não me sentia à vontade dessa trégua. Eu não me sentia à vontade. Agora, com o Roger, cara, eu acho que é diferente. Eu acho que o Roger... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? O Roger, eu acho que tá, de certa forma, tomando uma marcação cerrada mais forte que Denis Abraão. Aquela vaia pro Roger na arena, no jogo da Ponte Preta, no sábado, até agora eu tô tentando entender exatamente por que se deu aquela vaia, sabe? O departamento de futebol do Grêmio, o próprio Romildo, eles merecem muito mais hostilidade. O Roger é um ídolo do Grêmio. A gente tem que... Aí eu tô começando a pegar o outro lado agora. Eu já critiquei muito o Roger, beleza, ele tá errando em várias coisas. Mas, cara, primeiro, ele é um ídolo do Grêmio. Ele é um ídolo do Grêmio, não esqueçamos, né? Eu nunca vi o estádio hostil com o Denis Abraão, com o departamento de futebol, com o Romildo uma vez ou outra teve. Mas assim, cara, é muito brando
É muito. Eu até cheguei a falar várias vezes que a torcida do Grêmio estava anestesiada. É muito brando perto de tudo que esses caras fizeram com o Grêmio. Aí o Roger não escalou o jogador que os caras queriam e tomou uma vaia na escalação do time ali, quando foi anunciado no telão. Sabe? Aí eu já me pergunto até, será que tem ranço político por trás disso mesmo? Né? Tipo, pessoas que são de político do Brasil, política partidária, não tô falando de política do Grêmio. Né? Porque o Roger já se declarou mais à esquerda, não sei o quê. Será que tem gente que tem ranço do Roger por causa disso, cara? Aí tu passar isso por cima do Grêmio, dos interesses do Grêmio, do profissional do Grêmio, do ídolo do Grêmio, é muito errado. Assim como eu dizia que era errado em relação ao Renato também, que vez ou outra já manifestou alguma opinião política. É erradíssimo, cara. Não tem que misturar as coisas. Começa por aí, sabe? E vou além. Além de não ter que misturar política com o Grêmio e o fato de o Roger ser um ídolo do clube, eu vou além no sentido de que, cara, vamos olhar também para outras coisas mais práticas. O Roger tem um time horroroso nas mãos. E eu, para ser coerente com o que eu venho dizendo há tempos, parem de falar que com esse time dá para render mais. Eu acho que o Roger comete erros que, se ele não cometesse, obviamente renderia mais. Eu acredito um pouco nisso também. Só que assim, gente, às vezes essa frase vem com uma cobrança de que o Roger tem o Real Madrid nas mãos e está rendendo como se fosse uma Ponte Preta. Não, não, não. Eu acho que o Roger tem problemas ali que, se ele ajustasse, a coisa poderia fluir melhor, mas o Roger tem um time horroroso nas mãos. Um time horroroso nas mãos. Sabe? O Roger tem uma zaga que tá jogando só o Jeromel até o momento. A gente viu o que aconteceu quando o Jeromel saiu. Né? O time do Grêmio é um bando de Tonhão. Não é o Tonhão que é horrível. Não, não. O Tonhão é na média do time do Grêmio. O Jeromel que é acima. O Jeromel que é exceção. O Lucas Leiva que é exceção. Sabe? O Grêmio tá bem servido de zagueiros quando eles estão disponíveis, né? E de volante, cara. E de volante. O Vijaçante está se mostrando uma peça razoável, interessante, né? Um cara um pouquinho mais diferente também dessa média. O Lucas Leiva agora está chegando, vai se mostrar isso também, mas está chegando agora, né? O Roger não tinha ele até então. O Diego Souza é um cara controverso, né? Com a bola no pé ou na cabeça, a gente sabe que ele é fora de série, mas ele também tem a questão sem a bola, que a gente também entende, né? O prejuízo pro time. E, cara, é meio que isso, cara. O resto, Rodrigo Ferreira, sabe? O que é o resto do Grêmio, cara? Sabe? Tipo, o Biel, que é um cara bem fraquinho, acaba se tornando um dos melhores daquele ataque ali, daquele sistema ofensivo, digamos assim, né? O próprio meio-campo do Grêmio, que a gente sabe que não tem meia. Não tem meia, não é o Campaz. O Campaz nunca foi, não tá sendo, sabe? O Pedro Lucas sempre entrou meio... A gente não viu nada do cara ainda. Não tem, sabe? E vou te digo mais, no próprio meio ali, é mérito do Roger ter descoberto o Bitelo. Ele chega botando o Bitelo já num jogo fora de casa, lá o Grêmio até perdeu, acho, no Gauchão, mas não sei se o Roger já estava comandando o time naquele jogo, ou só deu a orientação da escalação, não me lembro. Mas ele chega já lançando o Bitelo, o Roger não estava no Grêmio e já estava ligado mais ou menos nessa gurizada. E o Bitelo é uma invenção do Roger, o Bitelo sempre esteve aí. O Mancini não usava, ninguém usava. Sabe? Então o Roger tem méritos, ele claramente ajustou o time está bem melhor do que estava na era Mancini, por exemplo, né? Ele se preocupou com a questão defensiva. Então assim, gente, pode melhorar? Pode. O Roger tem problemas? Sim. Ele tem até algumas incoerências que eu acho que quando ele fala, ele se perde. Assim. Ele fala uma coisa, depois fala outra, faz uma coisa, depois diz outra. Eu acho que o Roger tem vários probleminhas, mas assim, uma análise macro, ele organizou minimamente o time, ele está em segundo lugar, ele conseguiu dar uma resposta em resultados, principalmente, sabe? Então, assim, calma. Aquela vaia para ele, eu achei meio deslocada. Sinceramente, eu até acho que o Lucas Leiva tinha que entrar no decorrer do jogo. Não é jogo festivo, é um jogo valendo. É um cara sem ritmo, um cara desentrosado. Calma. Agora vaiar porque ele não botou... Calma, sabe? Eu não acho que faz nenhum sentido. E eu acho que tem gente que merecia muito mais hostilidade que o Roger nessa fila aí e nunca teve. E agora o cara, porque não escalou o Lucas Leiva no primeiro minuto do jogo, que eu até acho razoável, o cara pega e toma uma vaia. Então, dessa vez eu aceito a trégua, eu até proponho essa trégua, mas ao Roger Machado.
Eu acho que isso sim, para dar mais tranquilidade para o resto do trabalho dele aí e para a gente, de uma vez por todas, conseguir uma tranquilidade nessa tabela e nessa reta final para voltar para a Série A. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.